Numa auditoria ao seguimento das recomendações anteriormente formuladas sobre este programa do Governo, o TDC afirma que a medida continua a ser insuficientemente orçamentada. 2019, menos 34,2 milhões de euros, 2020, menos 78,5 milhões de euros, desvirtuando o processo orçamental e exigindo o reforço de dotações, mesmo no caso de despesas recorrentes ou previstas. Espera-se que tal situação seja corrigida, também com o impulso de legislação específica sobre os programas orçamentais a aprovar no quadro da Lei de Enquadramento Orçamental. Lê-se no relatório, entre as fragilidades apontadas, refere-se igualmente que a suspensão da reutilização de manuais, por força da pandemia de Covid-19, acarretou um acréscimo da despesa em 2020, que no total atingiu os 132,8 milhões de euros, compromete a sustentabilidade da medida, mas a desmaterialização de manuais alcança maior pertinência e atualidade com um projeto piloto em curso. Por outro lado, o TDC observa que as dívidas de 2018 às livrarias foram regularizadas, que foi centralizado o processo de faturação e pagamento. A 31 de dezembro de 2018, existiam dívidas às livrarias relacionadas com os manuais escolares do ano letivo 2018-19 avos, que em 19 de março de 2019, atingiam um montante de 3,1 milhões de euros. Na atual apreciação, o Tribunal refere ainda que as plataformas de suporte à medida foram desenvolvidas e os erros corrigidos, melhorando a sua interoperabilidade e garantido a atribuição aleatória de manuais. O TDC sublinha que o Manual de Apoio à Reutilização de Manuais Escolares adotado potenciou a reutilização e constituiu-se como regulador do processo de distribuição de manuais e agregador de boas práticas. Tanto a exclusão dos manuais do primeiro ciclo do processo de reutilização, como a suspensão excepcional e temporária do processo de reutilização em resposta à situação pandêmica, resultaram na necessidade de aquisição de novos manuais e, consequentemente, de reforço das dotações orçamentais, face ao incremento inesperado da despesa em 2020. De acordo com a auditoria, o TDC constata que no contexto do processo orçamental de 2020, a dotação inicial da medida, no montante de 54,3 milhões de euros, continuou a ser insuficiente para responder aos compromissos que ao longo do ano foram sendo assumidos e que em 31 de dezembro se situaram em 132,8 milhões de euros. Apesar da insuficiência das dotações iniciais para 2019 e 2020, e do acréscimo da despesa provocado por circunstâncias excepcionais e imprevistas, foram providenciados os reforços necessários à execução da medida, refere a Instituição de Controlo das Contas Públicas, sublinhando o alargamento do regime de gratuitidade dos manuais escolares a todos os alunos que frequentaram a escolaridade obrigatória. Quanto à desmaterialização de manuais, nota-se que alcança, agora, ainda mais pertinência e atualidade, considera o TDC, remetendo para o Programa Nacional de Reformas 2016 a 2023, que preconiza a progressiva adoção de conteúdos digitais, as grandes opções do Plano 2020 a 2023, promoção da digitalização das escolas, e o Orçamento do Estado para 2020, no âmbito dos incentivos à diversificação de recursos pedagógicos digitais. No final, o TDC conclui que das 8 recomendações formuladas em 2019, 6 foram acolhidas. A apreciação de 2 medidas foi suspensa, dado estar condicionada à evolução da situação pandêmica.